No programa de classe de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o pré-sal. Para isso, convidamos o professor Gilson Reis, também presidente da CTB Minas, que vai falar um pouco mais sobre o assunto. É o seu programa de classe que está começando. Bom, começando mais um programa de classe, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso programa, Gilson. Eu que quero agradecer a oportunidade de falar nesse importante programa do Movimento Sindical Mineiro. Gilson, você que já está envolvido no movimento sindical há bastante tempo, presidente do SINPS, Sindicato dos Professores aqui de Minas Gerais, presidente da CTB Minas, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E você agora lançou recentemente um artigo defendendo 10 razões, para defender o pré-sal. Por que isso? E para ser bem didático mesmo, que a maioria da população, a gente saiu às ruas, mostrou, fez perguntas ali na Praça 7, o que é o pré-sal, e muita gente nem tem noção do que é o pré-sal. Por que e o que é o pré-sal? Olha, a primeira questão que eu acho mais importante é que nós estamos diante, talvez, do principal debate desse período histórico do Brasil. Recentemente, a Petrobras descobriu uma camada no fundo do Oceano Atlântico, com potencial de bilhões de barris de petróleo. A previsão menos otimista diz em torno de 50 bilhões de barris, e há previsões de até 200 bilhões de barris de petróleo. Essa riqueza está lá no subsolo, é uma riqueza que pertence ao Brasil, pertence ao povo brasileiro, e essa riqueza, na nossa avaliação, ela tem que ser distribuída à população nacional. Então, portanto, esse debate ele vai colocar em discussão qual o projeto de país que nós queremos, qual o projeto de Estado que queremos, quais são as questões sociais que poderão ser resolvidas com essa riqueza e que a população do Brasil possa apropriar dessa discussão e possa compreender. Então, a ideia desse artigo é justamente colocar em discussão o debate. Os trabalhadores precisam discutir, a população precisa discutir, e nós estamos inclusive agora pensando em fazer alguns milhares de cartilhas sobre esse tema, sobre essa proposta, e a gente distribuir, discutir nas escolas, nas comunidades, nos bairros, para que a população brasileira tenha conhecimento do que representa. Só para a gente ter uma ideia, o ouro de Minas Gerais, ele foi fundamental na Revolução Gloriosa, a Revolução Industrial Inglesa. Desenvolveu a Inglaterra e se constituiu talvez o principal país de um período histórico. Penso que nós temos a segunda oportunidade de explorar esse petróleo e desenvolver potencialmente o nosso país. É um grande desafio para a nossa geração e para o povo brasileiro. Esse debate sobre o pré-sal ainda continua um pouco distante da população. Como eu acabei de citar aqui no início, nós consultamos na Praça 7, raramente temos uma resposta do que o pré-sal significa uma camada de petróleo abaixo da camada de sal, antes da camada de sal, mas eu gostaria de entender aqui, vamos pautar até o programa em cima dessas 10 razões para defender o pré-sal, e começamos com essa questão aqui do mercado e o Estado. O que significa essa relação mercado e Estado? Primeiro, sobre a questão da participação popular, é fundamental. Acho que a imprensa brasileira, a grande maioria, desinforma. Então, o que nós precisamos é informar e formar cidadãos brasileiros, no sentido de estar fazendo um debate. Primeiro tema, a questão do Estado e mercado. O Brasil e o mundo viveu um período histórico onde nós debatemos a questão do chamado neoliberalismo. O que é isso? Tudo era voltado para o mercado, tudo era voltado para a iniciativa privada, para as empresas privadas. O Estado brasileiro foi privatizado, grande parte da nossa riqueza foi entregue a capitais internacionais e uma parte ao capital nacional, e o Estado foi afastado completamente da economia nacional. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte: essa política liberal, que viveu uma crise profunda no último período histórico agora, que causou desemprego e morte e violência no mundo todo nos últimos 12 meses, precisa ser revista. E revista em qual perspectiva? De dizer que o Estado brasileiro, ele tem um papel fundamental, principalmente naquilo que diz respeito à política de desenvolvimento. Ou seja, o Estado brasileiro precisa definir com clareza qual é a proposta estratégica da formação da economia, da ciência, da educação, enfim, tudo aquilo que engloba o Estado brasileiro, o Estado tem que estar para poder não só organizar,
mas também para poder ser o fomentador e ser o indutor do desenvolvimento econômico nacional. E a questão do pré-sal está intimamente ligada à questão do Estado, e o mercado ele deveria ser excluído do processo de exploração, ou potencialmente o Estado deverá ser o responsável pela exploração desse petróleo e distribuição da riqueza que envolve o pré-sal. Isso também envolve aqui na sua segunda razão para defender o pré-sal, essa questão da estatização e a privatização. Tem essa questão de ter uma empresa totalmente pública, né, que seria a PetroSal, e com essa empresa ganhar aí mais as ações da Petrobras. Para que o governo volte a ter aí, pelo menos 50% das ações da Petrobras. É nisso que está baseada essa razão? Então, essa questão, nós estamos discutindo a criação de uma empresa estatal que vai ser responsável pelo gerenciamento dessa camada de pré-sal, lá do petróleo que sai na camada de pré-sal. Então, a ideia é ter uma empresa genuinamente estatal, brasileira, que vai gerenciar essa riqueza que está ali no fundo do oceano. Ela não vai extrair, só gerenciar. Ela vai gerenciar, é uma empresa enxuta. Existem modelos dessa empresa já, do mesmo modelo, em alguns países. Por exemplo, na Noruega, que descobriu uma importante também reserva de petróleo, o governo norueguês construiu uma empresa para poder simplesmente gerenciar. Por quê? Gerenciar porque não podemos ter uma exploração que possa ficar a critério do mercado. Por exemplo, que seja uma exploração predatória, que em função da necessidade do lucro fácil e rápido, a empresa explora tudo. Nós podemos ter um processo de exploração a longo prazo. Então, ter um controle da exploração. Segundo, ter um controle do meio ambiente, porque nós vamos atingir uma camada de 6.000, 7.000 metros de profundidade, que mistura água, mistura regiões importantes da nossa área ambiental. Portanto, é preciso ter um controle ambiental. É preciso pensar em perspectiva. Por exemplo, hoje o barril do petróleo tem em torno de $68. Há uma previsão que nos próximos anos chegará a torno de $120. O Brasil hoje já é autossuficiente em petróleo. Então nós não temos necessidade de explorar de forma rápida. Nós podemos pensar em perspectiva a exploração disso. Então a PetroSal é nesse sentido, de controlar. E quem será a principal parceira da PetroSal será justamente a Petrobras, empresa que o governo Fernando Henrique Cardoso queria privatizar. Nós seguramos o processo de privatização, é preciso registrar. O governo Fernando Henrique Cardoso, inclusive, tentou criar a chamada Petrobrax, vendeu na Bolsa de Nova York 63% das ações da Petrobras, e é por isso que o governo também propõe a recompra de parte das ações, porque é o seguinte, em vez de pagar o lucro para aquelas pessoas que detêm os títulos da Petrobras, os papéis da Petrobras, o Brasil recompra os papéis para que o dinheiro, o lucro gerado pela exploração do petróleo pela Petrobras, em vez de servir para poder pagar dividendos aos capitais internacionais, que seja investido no Brasil também na potencialização e no crescimento e desenvolvimento da Petrobras. Nesse momento também você faz esse contraponto entre o governo Lula e o governo Fernando Henrique, não é isso? Isso é evidente, né? O governo Fernando Henrique Cardoso, ao longo dos seus 8 anos de mandato, o que ele fez? Privatizou quase que o Brasil todo, entregou tudo. Talvez o símbolo dessa privatização tenha sido a Companhia Vale do Rio Doce. Ela foi vendida a 3,5 bilhões de reais e hoje ela vale no mercado internacional mais de 100 bilhões de dólares. Então foi, na verdade, um crime contra o país. Ele tentou privatizar a Petrobras também e nós, de forma bastante altiva, fomos às ruas, mobilizamos e conseguimos manter a Petrobras sob o nosso controle. Então, a Petrobras estava afundando, literalmente. Todo mundo lembra quando a P34, uma empresa importante lá do Rio de Janeiro, que acabou afundando no mar em função da falta de um controle da própria empresa. Então, a Petrobras estava afundando de forma literal. Então, o governo Lula retoma o processo da empresa, cria perspectiva para a empresa, desenvolve o setor de exploração, de pesquisa, e o Brasil retoma, então, o projeto nacional da Petrobras. Então, isso é fundamental porque o governo Lula retoma a empresa, reconstrói o projeto de nação em torno da energia, em contraposição ao governo anterior, que vinha no processo ascendente de privatização e de destruição dessa importante empresa brasileira, que hoje está entre as 3 maiores do mundo. Gilson, é importante, então, defender uma indústria nacional petrolífera. Veja bem, o setor petrolífero no Brasil e no mundo, ele envolve um contingente muito grande de empresas. O setor naval, o setor metalúrgico, o setor de plástico, o setor de transporte. Então, quando você fala de petróleo, você está falando de uma